Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo guiado, onde estamos abordando o livro de Salmos. Aqui, como você pode ver, estou na presença da mulher mais linda desse mundo. Se você é do outro lado aí se considera, fica sabendo, essa é a mais bonita para mim, tá bom? Então, fica tranquila, talvez para o seu marido você seja a mulher mais bonita. É a minha esposa, Andressa, que vai estar aí me ajudando nesse estudo. Estamos aqui fazendo a nossa lição em família e eu até incentivo você também, convide a sua família para fazer junto. Estudar a palavra de Deus em família é a melhor coisa que existe. Eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês, ela dizer quem é o nome dela, o que é que ela está achando desse estudo e logo em seguida a gente faz as introduções e vai para o estudo da lição, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz, né? Como o Davi já falou, meu nome é Andressa. É um prazer estar aqui com ele, falando sobre a palavra de Deus, porque na verdade não existe outro nome, né, que deva ser exaltado, e não existe outro assunto mais importante na nossa vida do que a palavra de Deus, falar desse Jesus que nos salvou. Então, essas são minhas palavras e eu vou passar para ele agora. A mulher fala bem demais. A gente tem uma cunhada que, de certo modo, é um apelido carinhoso, a gente chama de palavras bonitas. Mas, olha, eu estou para dizer que minha esposa está indo no mesmo caminho das palavras bonitas. Pois muito bem, como já foi dito, estamos aí durante esse trimestre estudando sobre o livro de Salmos. Chegamos à segunda semana do estudo da lição, que tem por tema Ensina-nos a orar. Olha que essa semana vai ser maravilhosa. Mas antes de nos aprofundarmos no estudo, eu quero convidar você, como já é o nosso costume, a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Oremos então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos com o propósito de te adorar, de conhecer mais o Senhor e de maneira especial tirar lições preciosas para a nossa vida, para assim vivermos de maneira agradável aos teus olhos. Perdoa os nossos pecados, dai-nos uma boa recapitulação da lição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como foi mencionado, Andressa, nós vamos estudar nessa semana a lição Ensina-nos a orar. O verso para memorizar se encontra lá em Lucas 11:1. Eu gostaria de pedir para você ler para nós. Pronto. Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhes pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Pois muito bem. Bom, algumas coisas a gente já consegue tirar, né, desse verso aí. A primeira coisa que eu tiro é que já na época dos discípulos, né, a gente viu na semana passada que o povo de Israel, a cultura deles lá no Oriente, não se separa a questão da religião da vida do cotidiano. As duas coisas são interligadas. E mesmo tendo uma cultura assim, onde a religião é tão predominante, tão envolvente na vida, a gente percebe que havia um certo receio de como se dirigir a Deus e como orar. E talvez eu assimilo isso à questão que existiam pessoas dentro do contexto deles que eram responsáveis pela parte litúrgica, né, pela parte de se comunicar com Deus. Eu queria saber, Andressa, a tua opinião a respeito desse verso, o que é que você consegue tirar, se você viu algum ponto interessante que queira compartilhar comigo e com as pessoas que estão junto a nós, alguma lição sobre esse verso. E aí, o que é que você falaria? Em relação ao verso, eu me deteria à questão do Senhor ensina-nos a orar. Porque eu acredito que essa questão de nós buscarmos instrução, a gente tem sempre isso na nossa vida. A gente busca um modelo de profissão, um modelo em todos os âmbitos, como eu já falei. E na vida espiritual não é diferente. A gente busca também muito um referencial. E para os discípulos, não só naquele tempo, mas para a gente hoje também, nós devemos buscar um referencial de quê? De qual é a vontade de Deus, de como Deus nos instruiria a esse respeito. E a oração é o combustível, como a gente sabe, né, que já faz parte dessa questão da igreja, da questão da busca espiritual, a gente sabe que a oração é o combustível que mantém a nossa fé alicerçada nesse Deus. Então, é muito importante a gente saber qual é a vontade de Deus, de como nós devemos nos portar na oração, vindo do próprio Deus. Ele nos ensinando
como nós devemos fazer. Interessante esse ponto que você levantou, eu não tinha prestado atenção por essa ótica, porque assim, até dentro do texto, os discípulos falaram, olha, da mesma forma que os discípulos de João aprenderam com João, ou seja, o rabi, o mestre deles, né? O referencial, faz também com a gente, que a gente quer aprender do Senhor, porque a gente tem no Senhor o nosso modelo. Isso. Né? Ou seja, tipo assim, se for o Senhor que está nos ensinando, então a gente tem a convicção e a certeza que a gente está indo no caminho certo. Um outro ponto interessante, Andressa, é que a gente deve sempre, de certo modo, contextualizar. Esse contexto foi tirado lá de Lucas, no Novo Testamento, e a gente deve trazer um pouquinho para os Salmos, né? Qual é a conexão, qual a importância do livro de Salmos para essa questão de orar? Por exemplo, na primeira lição, a gente viu que não somente louvores estão presentes no livro de Salmos, mas também orações, né? E a gente percebe que as orações é uma das coisas que tem muito dentro do livro de Salmos. E eu queria saber a tua opinião, né? Essa questão de oração, qual a importância, qual a relevância da gente tirar um tempo para estudar esse assunto dentro do livro de Salmos, né? E o que é que a gente pode tirar de aprendizado para a nossa vida em relação a essa questão do assunto de orar com o livro de Salmos. Para mim, particularmente falando, é um dos livros que eu tenho como referência, principalmente de vida. Porque o livro de Salmos, ele traz muitos louvores de agradecimento, muitos louvores dos autores quando estavam passando por adversidades. E não é diferente conosco hoje. A gente passa por dificuldades, às vezes as mesmas dificuldades, só que em outros contextos. Porém, o que é que o livro de Salmos, como você fez a pergunta, né, trará de importância para a nossa vida? Ele trará o quê? A presença de Deus, qual foi a resposta de Deus, qual foi o anseio daquele povo, como eles agiram, e, na verdade, é ensinamento de como nós, como seguidores desse Deus, passando por essas dificuldades, passando por momentos alegres, devemos o quê? Devemos o quê? Fazer o que o Salmos diz. O que significa o livro de Salmos? Salmo significa louvor. Então, independente da circunstância que aquelas pessoas passaram, ou de que nós atualmente estejamos passando, nós devemos dar louvores a Deus e buscar em Deus o conforto, independente da situação que a gente esteja passando. Uma das coisas que a gente vê no livro de Salmos, tem uma oração lá do rei Davi que particularmente fala muito para mim, que é muito conhecida também por todos, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso foi uma oração. Muito bonita. Né? E um ponto interessante que a gente vê no livro de Salmos, porque assim, por que a gente busca muito o livro de Salmos no contexto da oração? Porque dentro do cristianismo, e foi até algo que a lição trouxe, né, as pessoas têm um certo preconceito em relação a orações repetitivas. Isso. Né? Dizendo assim, olha, a oração espontânea é a oração verdadeira, é a oração correta. Mas existe uma certa situação de que a gente pode, mesmo sendo espontâneo, tá meio que fazendo uma oração repetitiva. Sem estar refletindo no que de fato a gente está falando. Não deixa de ser uma oração repetitiva. Pois é. Aí, quando a gente olha para o contexto de Salmo, onde os autores, né, os escritores ali, de certo modo, rasgaram o seu coração, né, abriram o seu coração e falaram de maneira aberta, a gente tem, de certo modo, um vislumbre de como a gente deve orar. E a gente percebe que a oração nada mais é, literalmente, como você bem falou, um abrir do coração a Deus. Como a Bíblia mesmo diz. É o abrir do coração a Deus como a um amigo. Pronto. Nessa lição dessa semana, e a gente já está se aproximando do fim da nossa recapitulação, senão a gente passa o dia todo falando. Tem muita coisa boa. É só o sábado hoje. É só o sábado, né? Tem muita coisa para falar. A gente vai perceber que muitos dos contextos que a gente vai ver durante a semana está relacionado aos momentos de adversidades que os autores que serão citados durante a semana vivenciaram na sua vida. Eu creio que, como a gente sabe, Davi, ele foi um dos autores que mais escreveu Salmos, com certeza vai citar algum contexto, alguma história dele. Né? E a gente percebe a forma como Davi orava, porque assim, ele não falava de coisas que não eram reais. Ele estava falando exatamente aquilo que estava se passando na vida dele.
Ou seja, sendo totalmente sincero, aberto, sem nenhuma liturgia, sem nenhuma questão de uso de palavras. Ele literalmente dizia, olha, Senhor, está acontecendo isso, eu estou passando por isso, está doendo, eu não estou gostando, vem me socorrer, vem me salvar, me tira dessa situação. Ou seja, dentro do livro de Salmos, por mais que seja um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, por pessoas que até mesmo já morreram há muito tempo, ainda nos dias de hoje a gente consegue tirar lições que nos auxiliam para as nossas orações hoje. E vai ser uma bênção para nós. Amém. Então, eu convido você a continuar junto com o canal Momento com Deus. Se você ainda não é inscrito, o que é para fazer, Andressa? Se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Muito bem, você não pode perder esse alimento tão precioso. É de forma diária, porque nós precisamos disso todos os dias. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, buscando a presença de Deus diariamente, a gente vai conseguir passar por situações adversas, porque estaremos sobre as asas daquele que nos protege. Amém. É até um salmo, né? Amém. Pois muito bem, eu quero te convidar a voltar amanhã. Nosso canal vai estar aqui com o mesmo conteúdo, você é nosso convidado. Fica com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.